Você provavelmente já deve ter ouvido muito falar por aí que os homens, eles ficam atraídos quando eles percebem que a mulher, ela tem a vida interessante, que ela não é pegajosa, que ela tem autoestima elevada, que ela tem amor próprio, que ela não é necessitada de um homem para ser feliz e assim por diante. Isso tudo realmente é verdade. Os homens, eles se sentem muito encorajados e motivados a conhecer mulheres que têm essas características. E claro, o contrário também não é diferente. As mulheres, elas também são atraídas por homens que têm essas características. Mas você sabe como mostrar para um homem que, de fato, você tem essas características e que, consequentemente, consegue extrair o melhor dele? Bom, primeiramente, a gente precisa entender que relacionamento amoroso é uma construção. Mas para que essa construção possa acontecer de maneira saudável, todos nós precisamos ter uma base bem fundamentada sobre o que é o amor. E o grande problema que faz os relacionamentos darem errado está exatamente sobre o que elas conhecem sobre o amor. Por exemplo, digamos que um homem ele tem um comportamento muito crítico. Ele passa o tempo todo preocupado em encontrar e apontar as falhas das outras pessoas. Na verdade, ele fica feliz em criticar os outros que rodeiam ele. Mas isso tudo nada mais é do que uma maneira que ele aprendeu sobre o amor. Provavelmente ele pode ter sido muito criticado na infância, que aí ele aprendeu que para ele ser respeitado e merecedor de amor, ele precisa de ser alguém sem defeitos. Mas ele sabe que ele tem defeitos. E é por isso que tudo aquilo que ele odeia em si mesmo, ele alivia essa carga projetando para os outros. Ele sente como se ele precisasse tirar essa carga pesada de cima dele para encontrar o amor e o respeito. Essa foi a percepção e a base que ele desenvolveu sobre o que é o amor para ele. Ele não faz a menor ideia de que essa base que ele desenvolveu está aleijada para construir um relacionamento a dois de maneira sólida no futuro. Então, quando ele entra em um relacionamento e começa a agir dessa maneira crítica, não só a parceira dele, mas também as pessoas ao redor dele não vão mais querer a presença dele. Um outro exemplo, um cara que é incapaz de pedir desculpas, por exemplo. Esse é o tipo de pessoa que aprendeu na infância e na juventude que se ele tiver errado, ninguém vai amá-lo. E que as outras pessoas elas vão considerar ele um fracassado. Então, para ele conseguir amor, ele tenta estar certo a todo custo. Ou seja, amor para essa pessoa significa estar certo e os outros errados. Nem se atreva em discutir com esse tipo de pessoa, porque mesmo sem saber de um determinado assunto, ele vai tentar fazer você parecer errada e enganada para mostrar que ele é quem está certo. Entende que o que você conhece sobre o amor é o que vai ditar as regras da sua vida para a construção de um relacionamento? Uma pessoa que se sente uma vítima das circunstâncias, por exemplo. Amor para ela significa contar histórias trágicas, porque ela sente que quando ela conta suas histórias, ela recebe muito apoio e amor. É assim que é a percepção dessa pessoa sobre amor. Ela sente que a melhor maneira de receber amor e simpatia é através de uma comunicação de sofrimento. A vítima, ela não só tem uma autoestima baixa, mas também ela tenta controlar as pessoas, fazendo com que essas pessoas se sintam culpadas. E com isso, essas pessoas elas se sentem obrigadas a agradá-la, para que ela se sinta feliz. Bom, e esses são só alguns exemplos, mas eu acho que você já deve ter percebido que tudo começa na sua própria percepção sobre o que é o amor. E isso acontece de maneira inconsciente em você, quer você queira ou não. É essa percepção que você aprendeu sobre o amor que vai te guiar em um relacionamento com um parceiro. Se a minha percepção sobre amor é ter que ser uma vítima da vida, porque é assim que eu vou receber amor, vai ser exatamente assim que eu vou reagir nos meus relacionamentos. É por isso que antes de entrar em um relacionamento, precisamos primeiro nos autoconhecer e descobrir se estamos carregando alguma máscara. Muitas vezes estamos e nem nos damos conta. Tanto homem quanto mulher, eles precisam primeiro se autoconhecer para saber o quanto eles se escondem por trás de uma máscara. Para então poder dar início à construção saudável de um relacionamento. Quando você se autoconhece, você simplesmente se liberta para ser você mesma e aprende que para receber amor você não precisa depender de uma máscara. Por exemplo, quando a vítima ela descobre que o seu maior poder está em assumir as responsabilidades da sua própria vida, ela se sente muito mais leve e aprende que ela não precisa de histórias tristes para ser amada. Provavelmente a vítima ela esconde muita raiva e vive na tristeza. É como se a tristeza levasse ela ao encontro do amor. Para uma pessoa vítima,
Ter raiva significa que ela terá que se responsabilizar por si mesma, como se fosse um risco sair da sua zona de conforto. Só que ela não entende que esse comportamento de vítima só aproxima as pessoas dela por dó e pena, e não amor de fato. A raiva, ela surge para nos dizer que algo está acontecendo conosco que é indesejável e precisa ser expressado. Por exemplo, isso que está acontecendo comigo é inadmissível, eu preciso tirar isso de mim, eu sou responsável por mim, eu vou procurar algo que me faça bem. Pronto. Ao expressar a raiva, ela está assumindo a responsabilidade. Por isso, quando a vítima começar a ficar mais em contato com a sua raiva e se responsabilizar pela sua vida, ela vai começar a aproximar as pessoas para amá-la verdadeiramente. Agora é preciso ter cuidado, porque quando eu digo para expressar a raiva, eu não digo no sentido de se prender ao ódio com uma intenção de destruição, não, tá? Porque assim, essa pessoa ela estaria reprimindo as suas tristezas. Seria como tirar uma máscara para colocar outra. Ou seja, a máscara da solidão, em que ela começa a querer se mostrar mais autossuficiente e não precisar mais do amor de ninguém para ser feliz. A pessoa que vive nessa máscara, ela acaba negando os seus próprios sentimentos para tentar manter o controle da situação e não precisar mais de amor. Mas somos seres humanos com sentimentos. Não tem como evitar sentir algum sentimento. Quando esse é o caso, vai acabar que vamos ficar constantemente desapontados e magoados nos nossos relacionamentos. Então, voltando. Quando eu digo para expressar a raiva, eu digo no sentido de encontrar o caminho do perdão e aceitação. Ou seja, o caminho para a libertação dessas máscaras. Só assim, a vítima, nesse caso, conseguiria encontrar a responsabilidade pela sua própria vida. Pois bem, dito tudo isso, uma vez que nós estamos prontos para amar, agora é hora de conhecer alguém para entrar em um relacionamento. Só que existe também uma outra questão muito importante. Acontece o seguinte: aprender sobre o amor e saber compartilhar o seu amor de maneira saudável é só uma parte. Isso porque quando a gente começa a se envolver com alguém, começam novos desafios. Porque homens e mulheres são diferentes. O amor por si só ele não é suficiente para sustentar uma relação. Quando homem e mulher eles estão se relacionando, muitos maus entendidos surgem e acabam fazendo eles pensarem que não são certos um para o outro. No começo de uma relação, por exemplo, os homens eles se concentram mais em olhar e tocar, enquanto que as mulheres elas se concentram mais em descobrir sobre a personalidade de um homem. Ainda que a mulher ela também goste de tocar e ser tocada, para ela é muito mais interessante ela tocar e ser tocada em alguém que ela saiba também sobre a personalidade. Nesse caso, quando um homem tem todos os benefícios iniciais que ele procura na parte física e aí depois ele se afasta, a mulher ela acaba ficando sem entender. E aí ela se pergunta, por que ele se afastou se ele estava todo interessado? Ele se afastou porque o interesse dele foi saciado. Quando um homem ele tem intimidade sexual muito cedo, ele se afasta, e muito. Não porque a mulher fez algo errado, é simplesmente porque depois que ele teve intimidade, ele ficou totalmente satisfeito. Ainda não deu tempo de ele sentir mais do que sua atração física. Outro exemplo de mal entendido é no namoro. No namoro, existe uma tendência muito grande, tanto da parte do homem quanto da parte da mulher, de eles se acomodarem. Parece mais óbvio para uma mulher quando um homem se acomoda, porque é mais fácil perceber quando ele diminui aqueles pequenos gestos românticos que ele fazia no começo da relação. Realmente, relacionamento para o homem é como um investimento. Depois que ele começa a namorar, ele pensa que já investiu tudo que ele tinha e agora é hora de relaxar e esperar o retorno. Realmente isso é um erro. Mas é aqui que a mulher ela também se acomoda. Ela sente que agora que começou a namorar, o namorado dela vai automaticamente fazer as coisas por ela sem que ela precise pedir. E aí, em vez de pedir o que ela quer, ela fica fazendo tudo pela relação, na esperança que ele acorde e faça tudo em dobro por ela. Só que ele não faz e continua acomodado. E com isso, de repente, ela acaba se lembrando. E aí ela fica exausta e pede tudo de uma vez. Só que em um formato de ressentimento e não de um pedido. Por exemplo, eu não aguento mais. Eu já estou cansada. A gente não faz mais nada. Você não se mexe. E assim vai. Mas enfim, esse vídeo foi mais para mostrar para você que para que você realmente crie um relacionamento amoroso de sucesso, você primeiro tem que se autoconhecer e entender o que é que você conhece sobre o amor. Depois disso, você começa na segunda fase, que é a fase onde você compartilha esse amor com sucesso. Se você ficou com alguma dúvida ainda sobre o que eu falei aqui, então assista os demais vídeos aqui do canal. Seria impossível eu falar tudo sobre a construção de um relacionamento em um vídeo só. E não se preocupe, porque eu estou preparando algo que vai te ajudar em tudo na sua relação amorosa.
E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Desde você que está conhecendo alguém novo, ou você que está namorando, ou você que é casada ou divorciada. Em breve vou estar comunicando aqui no canal. Então, se você me acompanha, não deixe de continuar me acompanhando, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito nesse novo ano que está vindo por aí, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se esse vídeo te ajudou, então não esquece de curtir. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, então aproveita e se inscreve também. Se você conhece alguma amiga também que precisa ouvir isso, então compartilhe com ela também. Pode ter certeza que ela vai ficar muito grata com você por isso. Bom, eu sou Emanuel Melo, um grande abraço para você e eu te vejo daqui a pouco no próximo vídeo.